Fico muito agradecido de verdade, né? Você ter aceito aqui o convite. Eu acho que esse seu projeto é um projeto muito importante. É um refrigério que nós temos aí nessa situação, né? De um país com tão poucos leitores, enfim, e parece que isso a cada ano piora, né? Esse canal aqui, se não fizesse um bate-papo com você, ia ser uma grande heresia, não é não? Realmente, a gente tem vivido momentos bem conturbados, né? O mercado tem comemorado a venda de números mais expressivos, números maiores de livros e quadrinhos, mas o número de leitores está diminuindo. Quer dizer, você tem um nicho, um grupo pequeno de pessoas que está comprando cada vez mais livros e quadrinhos, mesmo a despeito do aumento dos preços, tá? Porque teve um aumento de todos os quadrinhos e livros, que é um negócio absurdo. Aumentou a venda, cada vez mais aparecem eventos, feiras que falam de livros e quadrinhos, mas está atingindo apenas uma bolha, um nicho muito pequeno da população que consome vorazmente, em grande parte por causa do mangá e manhwa, o manhwa é o mangá coreano ou chinês, né? Então isso tem vendido muito, mas o público leitor está diminuindo. As pessoas estão perdendo o hábito da leitura e a Quadrinhos do Bem está conversando com essa galera. Aqui está há muito tempo sem ler, a gente está tentando trazer de volta, e os que nunca leram, a gente está tentando conquistar novos leitores. Bom, Carlos, antes da gente entrar no projeto especificamente, conta um pouco pra gente quem é o Carlos. O Carlos já desde garotinho era leitor de quadrinhos, ou foi um negócio que você foi aprendendo com a vida? Quando que o vírus te atacou e não saiu mais da sua corrente sanguínea, cara? Então, você está pedindo basicamente para eu voltar para a história, enquanto os dinossauros corriam lá fora, eu ficava no quarto lendo quadrinhos. Mas eu estava ali com eles também, viu? A minha história com quadrinhos começa de uma maneira bem diferente, bem irregular, porque na minha época, na nossa época, a garotada toda estava lendo Turma da Mônica, os quadrinhos assim que eram para criança mesmo. Eu acompanhando séries de TV, principalmente o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha que o cara andava agachado assim e atirava uma corda branca. Uma corda branca. Eu estava assistindo aquilo com meu avô e a gente adorava. Era o momento, na verdade, né, de estar com meu avô, mais do que a televisão, né? Porque a televisão naquela época era algo que a família se reunia para ver. Era uma, né? TV dentro da casa, né? Exato. Olhe lá. E olhe lá. Então, passando em frente a uma banca de jornal, eu vi um quadrinho do Homem-Aranha. Eu falei, vô, esse daqui é aquele... Ele falou, compra para mim. Ele comprou. A minha família sempre incentivou tudo que era de ler, tá? Então ele comprou e aí eu me encantei. E a Marvel, desde sempre, não é um fenômeno atual, sempre quis ligar todos os personagens para você conhecer e vivenciar todas as histórias. Então, comecei a acompanhar o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, através das historinhas do Homem-Aranha, né? Você conhecia todos os outros. E comecei a me embrenhar cada vez mais nisso. Quando chegou a Turma da Mônica para mim, eu no alto dos meus 10 anos falei, mas isso aqui é para criança. Exatamente, 10 anos, né? Eu olhei já tinha experiência dos heróis, pô. Eu falei, isso aqui não é para mim, isso é para criança, pô. Né? E então a Turma da Mônica acabou não fazendo parte da minha infância. Eu fui direto para os super-heróis. E a evolução natural que eu costumo dizer, né, que é a Turma da Mônica, os super-heróis, e depois você vai para as graphic novel, né, e aí você começa a conhecer para além de DC e Marvel. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, pulando a Turma da Mônica. Em casa, tínhamos o costume, todas as noites, na hora de dormir, o meu pai lia para mim e os meus irmãos, somos em 3. Então, o hábito da leitura fez parte da minha vida desde a infância. Cresci com isso, de gostar de ler livros, quadrinhos, mangás, tudo que fosse, né, que eu cresci com o interesse de saber tudo. Não tinha muito, isso aqui eu não gosto, eu ia para tudo. E assim eu fiz com meus filhos. Eu li para o Gabriel, que tem 25 anos, eu li para a Rafa, que tem 14. Sempre fui perpetuando esse hábito. Mas uma coisa que eu converso até hoje com as pessoas, né?
dois fenômenos acontecem. Primeiro, enquanto criança, você se sente totalmente solitário porque não tem com quem você conversar a respeito de quadrinhos. Até hoje se perpetua isso. A internet facilitou um pouco porque as pessoas encontram, então, o seu influencer ou o seu youtuber e elas começam a se conectar. Mas antes não tínhamos esse fenômeno. Você crescia sozinho, era dificílimo achar outra criança que lesse, outro adolescente. Até eu ir trabalhar em multinacionais, eu trabalhei na área de financeira, na área de logística, e eu era ridicularizado por supervisor, gerente, diretor. Todo mundo olhava para mim assim como quem diz, ué, você ainda está nessa de quadrinhos? Só demonstrando... Você não passou essa fase, não? Não passou essa fase? Né? Só demonstrando a ignorância deles por não entender o que significa o universo de quadrinhos, né? E por incrível que pareça, até hoje no Brasil a gente é alvo desse tipo de preconceito. Até recentemente teve o cara lá do Porta dos Fundos que fez um vídeo satirizando as pessoas que leem quadrinhos, achando que estava demonstrando uma maturidade e um conhecimento. Exatamente, Nossa, que bosta! Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E mostrando uma total falta de conhecimento, né? Total. Mas você perguntou quem é o Carlos. Eu posso dizer, eu começo dizendo que o Carlos é um cristão antes de mais nada, antes Amém. de qualquer coisa. Tá? E para além do cristão, então, eu sou pai de 2, devotado, coruja mesmo, babão. Não tenho vergonha. E 2 leitores ávidos, você conseguiu passar isso para eles, cara? Sim, os 2 também gostam de ler. Não, eu falo assim... Vitória, hein, paizão? Mas... E o pessoal costuma... Eu já ouvi muito pai falando assim, meus filhos não leem tanto quanto eu. Mas não é uma competição. Exatamente. Qual o volume? Ele lê, seu filho gosta de ler, sua filha gosta de ler, então pronto, tá lendo, tá ótimo. Exatamente, já é o suficiente, exatamente. Eu fui dono de um pub inglês, que na época era considerado o melhor do Brasil. Bacana, cara. Foi uma experiência fenomenal. Né? E aí, depois disso, já com uma certa idade, eu me reinventei, fui trabalhar em multinacionais, convivi com o pessoal que tem alta escolaridade, que fizeram curso no exterior e tudo mais, mas que não tem o hábito de ler, a não ser a leitura para o trabalho, única e exclusivamente. Então, o que eu senti ao longo da vida é que para as pessoas ler é sinônimo de coisa chata. E nunca bateu isso com a minha cabeça, porque eu falei, aqui é o momento onde eu mais me divirto. Para mim, já teve gente que chegou e falou que era perda de tempo. Você dedicar 2, 3 horas do seu domingo, do seu sábado, da sua madrugada, que seja, cada um tem um hábito de leitura, né? Era um desperdício você desperdiçar esse tempo lendo. E tem também o preconceito que pode parecer bobo, mas o preconceito de, assim, se você lê, então porque você sabe tudo. E aí a pessoa te acha com cara de Google. Porque exatamente. Ele lê, aí começa a fazer perguntas, mas por que eu deveria saber isso? Ah, mas você não lê? Não é você o cara que lê? Eu não estou estudando, cara, eu estou lendo para me divertir. Exatamente. Aí nos últimos 10 anos eu trabalhei na mesma empresa, na área financeira, e eu costumo dizer, é um chavão meu que eu repito sempre, mas é a realidade, que eu estava vivendo um pesadelo para realizar o sonho dos outros. Nesse trabalho, por conta de pressão, por causa de maus tratos, de grito mesmo, que é verdade, eu tinha um salário muito bom, muito acima da média do mercado, mas a saúde foi para o saco. Né? Eu tive depressão, eu tive crise de ataque de ansiedade, pânico, e pior de tudo, eu me senti um hipócrita, porque eu falava para meus filhos, vocês têm que procurar fazer algo que vocês amem, e eu estava vivendo no inferno. Até que em 2024, o ano inteiro, eu fiquei pensando e pedindo a Deus uma força, porque para mim, né, como eu acredito, é da onde eu tiro minha força, é da onde eu tiro minha luz, né? Então, Deus, me dá uma luz, me dá um caminho, eu preciso sair disso, mas eu ainda nem sei o que eu quero fazer, Deus. Por coincidência, apareceu assim, quase que como uma mensagem direta, foi um acontecimento muito fora do normal, muito fora do comum, e veio a resposta falando assim, você vai trabalhar para levar o gosto pela leitura para as pessoas. Cara,
Bacana demais, cara. Eu percebi aquele chamado na hora, aí eu chamei meus filhos e falei, ó, a vida vai mudar, porque eu não vou ter mais esse salário, as coisas vão complicar, mas se eu continuar aqui eu vou morrer. Os meus filhos falaram, pai, vamos lá. Legal, legal. E em 2024, dezembro de 2024, então eu pedi as contas e passei a me dedicar exclusivamente a Quadrinhos do Bem. Mas eu já estava fazendo, 2024, eu já estava distribuindo livros, já estava distribuindo quadrinhos, já estava indo em feiras e eventos. E pasmem, tá? Quem está na bolha, nós que estamos na bolha, a gente pode ter uma noção vaga de quão distante o brasileiro está da leitura. Mas quando você sai às ruas e conversa com a galera, pessoal, vocês não têm noção de quão distante, mas o cara não sabe... Assim, o cara nunca viu uma graphic novel na vida. O brasileiro, de maneira geral, ele nem imagina que ele pode largar um livro se ele não gostar. Ele tem medo de falar para as pessoas que ele não gostou de um livro, como se ele estivesse assumindo que ele é burro porque ele não gostou. Exatamente. Tá? E aí, esses bate-papos, eu pesquiso muito, eu leio muito, eu assisto a palestras de especialistas que tratam do assunto de desenvolver o hábito da leitura, que eu comparo muito ao hábito de exercícios físicos. São muito semelhantes os hábitos. Tem gente que vai pela saúde, então tem que ganhar condicionamento físico. O outro vai para rendimento, porque ele é esportista, porque ele quer levantar muita força. A leitura é a mesma coisa. Tem gente que vai se interessar, por exemplo, por autoajuda. Tem muita gente que tem um preconceito com isso. Eu falo assim, gente, mas você tem que ver qual que é o objetivo de cada um, né? Se a pessoa ela entende que a autoajuda contribui para a vida dela e ela tá lendo, tá ótimo. Eu acho que é bem esse caminho mesmo. Eu só preciso aprender, então, já que você falou, né, a questão do desenvolver o gosto pela leitura e tal, que você acha similar ao gosto pela academia e não sei o quê, eu preciso desenvolver esse segundo aí, que eu tenho uma aversão à academia, exercício físico, caramba. É que eu quero evitar essa dica. Mas eu tinha um amigo, também, ele era pequenininho assim, na época, hoje já não é mais assim, mas na época ali na escola onde eu estudei e tal, em volta tinha muita chácara, muito sítio, né? Esse menino, ele era filho do caseiro de um desses sítios. Bem simples, assim, e tal, e eu acho que eu era um dos poucos que sentava com ele, ficava conversando e tal, e ele era um leitor, assim, monstruoso, ele ficava lendo aqueles Peri Rodan, né, como é que era o nome? Da de Ouro, e ele emprestava para mim, para eu ler aqueles negócios, e ele escrevia. Então ele ia para casa, fazia a lição de casa dele, depois ele começava a escrever histórias de um personagem dele, que era um detetive, e no dia seguinte ele levava e eu ficava lendo as histórias que ele escrevia na hora do recreio, né? Cara, era muito bacana, muito bacana. Eliseu era o nome dele. Mas, obrigado, Paula, é isso aí, eu também, ó, obrigado, Eliseu, se você estiver assistindo aí, obrigado, viu, cara, você me ajudou. Quando eu comecei a ler, de verdade, livros mais densos, mais pesados, comecei a ficar louco por querer ler todos os clássicos, né? E descobrir cada vez mais. E aí você entende por que é clássico, né? Venceu o teste do tempo, porque ali tem realmente a ideia que é jogada ali transforma vidas, né? Mas também gosto de ler bobagem, ler coisas mais simples, mais rápidas. Depende do momento também, né? Pô, tem dia que você quer ler uma coisa mais densa, uma coisa, né, mais pesada, ou tem dias que você quer ler uma coisa mais divertida, uma coisa mais relaxante, até para você se desestressar. Um quadrinho do Tio Patinhas ali na hora do almoço rapidinho ali, vai do momento, né? Vai do momento. Essas são dicas que eu passo, viu? Nas técnicas, quando eu converso com a galera, eu falo assim, bom, se você não tem o hábito de ler, comece por algo mais simples. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!